O Jornal Tapajós dá sequência agora à rodada de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Disputam essa segunda eleição 5 candidatos. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio prévio. Cada entrevista terá 10 minutos de duração. Os candidatos vão falar sobre temas como infraestrutura, orçamento e gestão, expansão da universidade, ensino, pesquisa e extensão e um tema livre. A partir de agora, nós também estamos em cadeia, em transmissão com a Rádio 94 FM. Bom, e o nosso entrevistado de hoje é o professor doutor Valdomiro Souza, da chapa Por uma UFOPA Compartilhada. Professor, boa tarde. Boa tarde, Tatiane. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Bom, professor, antes de nós começarmos a nossa entrevista, seguindo o trâmite que está sendo feito com todos os candidatos, a gente vai apresentar o candidato a vice-reitor da sua chapa, que é o professor doutor Dean Silva, é o candidato a vice-reitor da chapa UFOPA Compartilhada, Por uma UFOPA Compartilhada. Vamos começar, portanto, a nossa entrevista agora. O nosso tempo já está valendo, professor. O cronômetro está na tela. Bom, caso eleito reitor, você, no seu plano de trabalho, tem a seguinte mensagem de prometer resolver as questões referentes a aluguéis na Universidade Federal do Oeste do Pará. Em Santarém e nas cidades da região. A universidade tem obras paradas também, professor. Como na prática fazer isso em um momento de crise econômica, de redução de verbas para as instituições federais e de contingenciamento em alguns momentos de verbas também? Certo. Então, a primeira questão que a gente gostaria de colocar para os telespectadores e para os ouvintes é que a UFOPA, ela é uma instituição pública. Enquanto uma instituição pública, ela é parte do governo federal e, portanto, a UFOPA ela pode solicitar a cessão de prédios públicos e de terrenos públicos. Então, essa é uma questão que nós vamos priorizar. Então, nós temos uma situação de aluguel que consome bastante recursos de custeio da universidade. Nós temos recursos de capital e recursos de custeio. E esses aluguéis, portanto, consumindo bastante recursos de custeio, deixam a universidade com uma certa dificuldade de fazer maiores investimentos. Portanto, nós faremos um trabalho no sentido de adquirirmos terrenos em Santarém, em Juruti, Oriximiná, Óbidos, Monte Alegre, Alenquer e Itaituba. Não gastaremos dinheiro da instituição com a compra de novos terrenos. E no médio prazo, a gente precisa tomar pé da situação. Mas assim, a gente vai dar uma prioridade para a saída do aluguel. E nós acreditamos que é perfeitamente possível porque existem órgãos públicos e como nós somos também parte do governo federal, nós podemos solicitar prédios para o governo federal, para o governo do estado e também para governos municipais. Então essa é uma primeira questão que eu gostaria de colocar. Ok. Na semana passada, professor, a Comissão de Orçamento da Andifes, que é a associação que representa os dirigentes das instituições federais do Brasil, reuniu com o relator do orçamento, do Orçamento Público Federal, do ano que vem para discutir a situação das universidades federais. Uma boa parte dos recursos, de 2017 foi contingenciada, a gente sabe disso. Qual é a conta que a sua chapa está fazendo para garantir que a UFOPA siga a partir da nova gestão com equilíbrio e garanta os serviços e os incentivos necessários? Certo. Então, a principal questão é fazer uma redução dos gastos de custeio com aluguéis. Se nós conseguirmos fazer essa redução, e essa é uma prioridade nossa, nós teremos recursos para investimento em pesquisa, extensão, ensino, projetos, por exemplo, bolsas de mobilidade externa, monitoria, PET, assistência estudantil. Então, essa é uma questão prioritária, eu repito, a saída do aluguel é uma questão prioritária para que tenhamos mais recursos. Uma outra questão é que a UFOPA, historicamente, ela não tem conseguido executar a totalidade dos recursos, na verdade, tem
executado uma quantidade muito pequena dos recursos de capital. E também não consegue executar todo o recurso de custeio. Então, nós faremos um planejamento para garantirmos que os recursos de capital e de custeio sejam executados na sua totalidade. Claro que a gente nunca consegue executar 100%, é difícil, mas nós faremos um trabalho permanente de planejamento, acompanhamento, avaliação, controle, para que garantamos a execução do maior índice possível desses recursos de custeio e de capital. Vamos falar do fomento, agora ensino, pesquisa e extensão. Como é que o senhor pretende fazer isso, caso seja reitor da UFOPA, para ampliar as possibilidades de alunos e professores nesse campo de pesquisa e extensão na universidade? Certo. Para aprimorar o nosso sistema de ensino, nós achamos que é fundamental a otimização de um sistema de avaliação já existente na universidade. Esse sistema de avaliação, ele precisa chegar ao conhecimento de todos os docentes. Nesse processo de otimização, os nossos pedagogos que estão nas unidades acadêmicas precisam ser mais valorizados. Os pedagogos precisam, de posse dos dados da pesquisa sobre o ensino, precisam reunir com os docentes e precisam trabalhar junto a esses docentes para que aprimoremos permanentemente o ensino na nossa instituição. E, além disso, com a economia que faremos, na medida em que nós conseguirmos sair do aluguel, com a economia que nós faremos, nós conseguiremos apoiar mais projetos de pesquisa e extensão. E nós queremos que esses projetos de pesquisa e extensão sejam integrados de preferência, para que o professor que realiza a pesquisa realize também a extensão e que a pesquisa, o conteúdo da pesquisa, ele possa ser utilizado para aprimorar o ensino e, ao mesmo tempo, a gente consiga fazer uma devolução desses dados para a comunidade por meio dos projetos de extensão, para que, de fato, a UFOPA não seja uma instituição separada da sociedade local, das comunidades locais. Professor, a UFOPA tem hoje 7.000 alunos só na graduação. Qual é a sua proposta para aumentar essa capacidade com qualidade na instituição, garantindo que a UFOPA tenha as condições adequadas para esse funcionamento, tanto condições físicas como condições de pessoal também? Exatamente. É fundamental, Tatiane, que a gente consiga fazer um plano de expansão da UFOPA e, juntamente com esse plano de expansão da UFOPA, o plano de expansão da infraestrutura física. Nesse nosso plano de expansão, é necessário que fique claro quantos alunos nós queremos no prazo de 4 anos em cada um dos municípios que formam a UFOPA no oeste do Pará. Quantos alunos nós precisamos, quantos docentes nós precisamos, quantos servidores técnicos precisamos, a infraestrutura física que precisamos em cada um desses municípios, a quantidade de bolsas de PIBIC, PIBEX, mobilidade externa, monitoria que precisamos em cada um desses municípios. E é importante que fique claro que, como a UFOPA é multicamp, os serviços que tem na cidade de Santarém precisam ser também ofertados nos outros municípios do oeste do Pará. Qual vai ser a marca da sua gestão para a gente finalizar? O senhor tem um tempo aí para responder, caso o senhor seja o reitor da UFOPA. Certo. A marca da nossa gestão, por exemplo, nós chamamos por uma UFOPA compartilhada. A marca da nossa gestão vai ser o incentivo ao espírito público. As pessoas precisam saber que a juventude, os estudantes da UFOPA e toda a comunidade acadêmica precisa saber que nós precisamos entrar, nós somos servidores públicos, precisamos entrar como gestores públicos para garantir que nós não vamos fazer negócios no serviço público. Nós vamos governar para toda a população. Então, fortalecer o espírito público é uma das nossas marcas, mas nós queremos fazer isso com toda a transparência. E não é somente a transparência colocando isso no portal da transparência ou a transparência por meio do sistema SIG, que é uma transparência que nós vamos demonstrar, e isso todo mundo vai ter acesso a todas as informações orçamentárias, financeiras,
todas as informações de gestão da UFOPA por meio de assembleias, por meio de reuniões, de fóruns que nós faremos com os nossos estudantes. Eu trabalhei como pró-reitor de gestão estudantil e nós sempre fizemos assembleias com os estudantes para definirmos como que seria investido o recurso que nós tínhamos na Proges, na Pró-Reitoria de Gestão Estudantil. Nós sempre fizemos isso com transparência, apresentando tudo para os estudantes, apresentando tudo para toda a comunidade acadêmica, para todos os servidores da Proges, com todos os servidores da Proges. Então, aquilo que nós fizemos na Pró-Reitoria de Gestão Estudantil, o cuidado que nós tivemos com os estudantes, nós queremos ter com todos os servidores da UFOPA. Por uma UFOPA compartilhada, tem por objetivo garantir que as pessoas se sintam bem na UFOPA. Nós precisamos criar um ambiente de trabalho agradável, que nunca contribua para o adoecimento, que as pessoas sintam vontade de chegar segunda-feira, 8 da manhã, e se dirigirem à UFOPA para o ambiente de trabalho e que a UFOPA seja um local agradável e que todo mundo tenha orgulho de dizer: eu sou servidor da UFOPA, eu sou servidor público e trabalho na UFOPA. Ok, professor, muito obrigada. Eu conversei aqui com o professor doutor Valdomiro Souza, da chapa Por uma UFOPA Compartilhada. Sucesso. Obrigada. Muito obrigado. Olha, gente, o entrevistado de amanhã será o professor doutor Anselmo Colares, da chapa Somos UFOPA.